A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a uma polêmica em um vídeo em que nós colocamos aqui no canal. Este vídeo, irmãos, até foi a nossa irmã Luciana Belasco que explicava a oração do Pai Nosso. E no finalzinho, irmãos, desta oração do Pai Nosso, a serva de Deus falou sobre o casamento, né? Ela tocou neste assunto sobre o casamento. Irmãos, e teve uma irmã, eu agradeço a irmã, né? É bom a gente interagir assim com os inscritos, porque a irmã me fez uma pergunta, a irmã Sueli. Ela viu esse vídeo e ela acabou me perguntando sobre esta parte, né? Em que a irmã fala, nesse trecho que nós vamos colocar. Eu vou colocar primeiramente o trecho, irmão, para nós abordar este assunto, né? É muito edificante, viu? Vamos dizer, se a irmã Sueli criticou, é uma crítica construtiva, é uma dúvida que todos têm, né? E a irmã Sueli aí colocou, né, abordou esta dúvida e nós vamos aqui juntamente acertar esses pingos no is, né? Vamos colocar primeiramente o áudio da nossa irmã Luciana Belasco. Vamos lá. Mesmo sendo gigante, porque com uma pedrada na cabeça ele cai, porque ele foi com a sua força. Mas Davi foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perdoe 70 vezes 7. Ou seja, perdoe 100. Porque não somos nada, irmãos. Não, mas é porque isso, porque aquilo. Irmãos, quem julga é Deus. Perdoe e deixa nas mãos de Deus. Não é obrigado você se envolver. Às vezes não é obrigado você estar casado, sim. Porque às vezes foi você que uniu, não foi Deus. Você vai ter que desfazer o que você fez. Pelo julgo desigual, né? Não é vídeo de divórcio. E nem motivo para qualquer motivo, que Deus odeia divórcio. Perdoe e ame quem te maltrata, para que a sua vida mude e para que a oração do Pai Nosso não seja hipócrita quando você fizer na sua igreja ou na sua casa. Não nos deixe cair em tentação. Essa parte não... Veja bem, irmãos, essa parte em que a nossa irmã Sueli me mandou e-mail perguntando esta parte sobre o divórcio, né? Ela diz até assim: a paz de Deus, irmão Paulo, tudo bem? E ela colocou aqui um versículo, né? Mateus 19, versículo 9, que diz bem assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E ela disse assim: irmão Paulo, eu não entendi a parte da explicação da irmã Luciana, onde ela diz que Deus é contra o divórcio. Mas se o casamento não foi da vontade de Deus, e sim da nossa vontade, nós que temos que resolver, porque ninguém é obrigado a ficar casado. Irmã Sueli, eu entendi o que a nossa irmã Luciana quis passar nesta parte. Por quê? Veja bem, vamos falar primeiramente da parte do divórcio. Muitos querem divorciar, né, casar-se de novo e ter liberdade na igreja, né, ter a liberdade, que os irmãos aí dê a liberdade. Mas, irmãos, veja bem, a liberdade é dada porque a igreja, a congregação, a doutrina da congregação está baseado em Mateus 19,9, que diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar de sua mulher, não sendo por prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Entendeu, irmãos? Esta parte, a congregação, ela segue o que está na Bíblia. Mas, irmão Paulo, eu até entendi o lado da irmã Luciana e entendi o lado dessa irmã, que a irmã Luciana mencionou no vídeo dela,
é que ninguém é obrigado a ficar casado. Mas, né, a irmã Sueli entendeu que, assim, que o casal não é obrigado a ficar casado, que pode se separar e se divorciar e casar com outro à torta direita. Não, o que a irmã quis dizer aí, irmã Sueli, ninguém é obrigado a ficar casado quando, primeiramente, ninguém aceita uma traição, ninguém aceita um adultério, ambas as partes, tanto o homem como a mulher. Por aí já, né, essa parte, logicamente. Agora, o que a serva de Deus falou, que ninguém aceita ficar casado, nesse termo em que há espancamento, o marido às vezes não bate fisicamente, mas psicologicamente humilha a mulher, irmãos, porque existem maridos e servos de Deus ainda, irmãos. Não é só que lá fora não, lá fora também existe, mas dentro da igreja existe marido que bate em sua mulher, que humilha, fica de olho em outra mulher, cobiça outra mulher, cobiça esposa de outro irmão, irmãos. Irmão, nesse mundo, o ser humano, existe muitas coisas terríveis, irmãos. E o que a serva de Deus quis passar aí, que eu entendi, né? Por isso que quando eu coloquei o vídeo da irmã, eu ouvi até o final e eu falei, não, minhas palavras se faz a dela. Por este motivo, em que ela disse, ninguém é obrigado a ficar casado. Às vezes Deus, não foi Deus que preparou o esposo, não foi Deus que preparou a esposa. E sim, você mesmo. Ah, porque aquele irmão é bonitinho. Ó, aquela irmã é bonitinha. E de repente, você ali até casou, até mentiu, dizendo que a palavra tinha confirmado. Às vezes o irmão falava um A, um B, você já falava, ó, já aprovou o nosso casamento, só para casar, só para armar o laço, né? Ali, e de repente não é aquilo que você queria, não quer responsabilidade, o dinheiro começa a acabar, você vê que o teu dinheiro que você recebe é para dentro de casa, logicamente, né? Quando casa, o homem tem que arcar com as consequências, tem que ser o pai, um pai de família, né? Uma pessoa responsável. A mulher, a maioria das vezes, até ajuda o homem em casa. Só que nessa parte, quando há espancamento, bater na pessoa, ninguém é obrigado a ficar mesmo, irmão. Não vai ficar sofrendo. Os antigos ficavam, irmãos. Os antigos ficavam. O marido batia e a esposa era submissa, por quê? Naquela época ela tinha medo de dar escândalo. Ah, aquela irmã separou, né? Tinha medo de dar escândalo. E às vezes até sofria. Quando vinha a libertação ou da própria morte dela, que sofria, ou da morte do marido, né? E que morria e ela ficava livre. Vários casos eu soube dessa maneira. A esposa ali, o marido ali no caixão, e ela ali sem derramar um pingo, né, de lágrima. Está ali falando, sofri muito com esse homem me bateu, me surrou, esse homem me agrediu verbalmente, né, fisicamente, entendeu, irmãos? Antigamente era assim, mas hoje os casais não estão aceitando, né, irmãos? E não deve aceitar, né? Porque se é uma mãe que tem vários filhos, só o pai que trabalha dentro de casa, às vezes ela sofre por causa dos filhos, às vezes por causa de um filho, de uma filha, né, que são pequenininhos, e também por medo. Se vai na polícia, denuncia, né? Ah, mas eu vou lá, falo para o ministério. O que o ministério vai fazer nessa parte? O irmão não pode se meter na vida conjugal da mulher ou esposa, porque foi ela em que arrumou o esposo, não foi a igreja que foi lá e falou, ó, você vai casar com esse, você vai casar com aquele. Por isso que a serva de Deus explicou aí, irmãos, em que você que fez, você que desfaz, só que tem um preço. Se você desfazer, vamos supor, ah, ele me agride, ah, o marido bate na esposa, a esposa chama o ministério e fala, irmãos, eu vou separar dele porque eu não aguento mais ficar apanhando. Logicamente que o ministério vai tentar conversar quando é irmão, e quando não é irmão, eles vão dar um jeitinho. Será que ele aceita a gente ir lá conversar? E porque assim, irmão, ninguém manda separar. Porque separar um marido e uma esposa, e uma mulher,
é acabar com a família, que ali não só tem os dois, vai ter os filhos ali juntamente, os filhos vão sentir a separação de um e de outro. Por isso que o ministério nessa parte, eles ficam de mão atadas, irmãos. Não é que eles aceitam, não é que eles falam, espere em Deus. Esse jargão, espere em Deus, irmãos, é um jeito deles falar assim, eu não posso fazer nada, eu não posso me meter na sua vida conjugal. E na maioria das vezes pode até se meter, mas sabe aquelas mulheres e que depois ainda joga a culpa que alguém se meteu na vida dela, tentou separar? Tem esse lado também, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha sogra sofria com o esposo. Ela, com licença da palavra, que eu vou falar aqui agora, a agressão era tão grande que até escarrar na cara dela, o marido escarrava. E ela, quando se batizou, ele não era crente, ela não era crente. Ela se batizou, só que ela não era casada com ele. Ela era só juntada. E ela não foi na época conversar com os irmãos do ministério para expor o caso dela. Ela já foi e se batizou. O que aconteceu? Depois que ela ficou sabendo, depois de batizada, que ela não poderia mais dormir com o marido, que já vinha ali dormindo, né? Teve até filhos. O que ela fez? Ela chamou ele e falou: eu só posso dormir com você depois que você se batizar. Também não é assim. Não é desse jeito que a pessoa vai se converter ou vai seguir a Deus. Ah, porque a minha mulher se batizou, eu sou obrigado a batizar. E entrou uma revolta nele pelo fato dela ser crente, pelo fato de dormir separado. Né, irmãos? E ele começou então a agredir ela dessa forma, verbalmente, fisicamente ia para cima, expulsava de casa, expulsava a enteada. A enteada dormia na rua, que a enteada dele era minha esposa. Várias vezes nós namorava, eu ficava preocupado porque quando ela me ligava, falou: ó, me colocou para fora de casa. E eu ficava naquela preocupação, né? Dormir na rua não pode. O que aconteceu, irmãos? A irmã não aguentou mais, foi no ministério e falou: de jeito eu não aguento mais, eu vou me separar dele. Só que eu não vou arrumar outro esposo. Eu vou me separar dele e vou ficar quieta. Aí os irmãos falaram: irmã, se a irmã separar e conseguir ficar sem arrumar casamento, a liberdade é dado. A irmã fica com liberdade. Só que a irmã não pode casar de novo. Né? Aí o que aconteceu? Como ela não era casada com ele, já se batizou, já estava junto com ele, o que aconteceu? Ela separou dele, passou 1 ou 2 anos, apareceu um irmão da congregação, já viúvo, e ela não era casada, foi conversar com o ministério entendeu que ela podia se casar com servos de Deus, que a liberdade não era tirada. E o que aconteceu? Viveu ainda mais de 20 anos com servos de Deus. Um irmão que honrava, tratava bem, né? Tratava bem as servas de Deus. E ficaram até agora. Faleceu ela primeiro e esse mês passado faleceu ele. Só recolheu os dois. Mas foi nessa parte, irmãos. Né? Ninguém é obrigado a ficar casado, o que a serva de Deus quis dizer, apanhando, né? Maltratando. Às vezes a pessoa ali até torturada, irmãos. Existe marido assim, irmãos. Não é tudo mil maravilhas quando você vê uma pessoa dentro da igreja dando uma de bonzinho. Foi nessa parte que eu entendi que a irmã Luciana falou, porque na hora de arrumar namorado, realmente, irmãos, Deus não fica arrumando namorado para ninguém. Às vezes tem irmãos que vai buscar a palavra para ver o que Deus fala, não assim, irmãos. Ó, este é o teu namorado, este vai ser o teu marido, ele é bonitinho também. Não. Às vezes vai buscar a palavra para ver o que está na frente, a armadilha que alguém possa estar fazendo que está lá na frente. Porque se tiver alguma armadilha lá na frente, Deus avisa pela sua palavra. Né? Agora, a convivência dos dois são incompatibilidade de gênios. Né?
Às vezes o homem está ali com a mulher, dando uma de marido tal, e está traindo ela. E ela não sabe. Né? O que a serva de Deus, irmã Sueli, quis dizer foi nessa parte, né? Porque assim, a irmã falou, ó, sirva a Deus na congregação há mais de 40 anos. E não é dessa forma que somos ensinados, senão seria muito fácil. Meu casamento não está dando certo, eu digo que não foi da vontade de Deus e me divorcio. Não, aí não, irmã. Dessa parte, se o casamento não está dando certo, aí vocês têm que ver com seu esposo, tentar acertar. Porque às vezes, irmã, é um espírito de separação que entra no lar. É um espírito para fazer os dois brigar. Os dois às vezes se amam, têm ciúmes um do outro, mas não se suportam. Mas às vezes, se não se suportar, é o espírito de separação que entra dentro da casa da pessoa, por alguma brecha em que o marido ou a esposa deu. Não desta forma, que a serva de Deus quer dizer que não é obrigada a ficar casado. É por outra forma, que nem teve esse dia aí, vocês viram no vídeo, que até é irmão da congregação mesmo, irmão, não vamos passar flanelinha não. O irmão agredindo a esposa dentro do elevador, dando tapa na esposa, depois mandou tirar do ar os canais, pediu para me tirar, eu fiz a matéria. Eu, como só fiz a matéria para mostrar, não me agrado nesse tipo de coisa, já tirei do ar. Por quê? Porque se a partir daquele vídeo que ele pediu para tirar do ar, ele se arrependeu, graças a Deus, tomara a Deus em que ele vê a companheira ali do lado, e de vez ele dá um tapa nela, ele dá uma flor para ela. De vez ele falar alguma coisa, ele elogia, né? Porque o marido, quando não elogia a esposa, quando não dá valor para a esposa, o diabo lá fora toma outra pessoa para elogiar ela, para que comece aí então esse espírito de separação. Né, irmãos? Então, irmã Sueli, foi bom a irmã me mandar o e-mail. Deus abençoe a irmã Sueli. A irmã entendeu errado, né? A explicação da irmã Luciana. Que a irmã Luciana falou nessa parte é que ela não se aprofundou como estou me aprofundando nessa parte. Ela só falou, né? Deu dupla interpretação. Que ninguém é obrigado a ficar casado. Mas ninguém é obrigado a ficar casado no espancamento, né? No marido ali fazer coisas, porque tem marido, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, tem marido que faz a mulher sofrer, e a mulher às vezes com medo até de perder a liberdade na igreja, né? Mas se o ministério não souber, se não for falar para o ministério, eles não ficam sabendo, né? De repente conversa com o ministério, e o ministério, o irmão do ministério, não é que ele vai mandar na sua vida conjugal, mas para efeitos de liberdade na igreja, eles são obrigados a saber. Porque se a mulher separa do marido e ele sabe que o marido saiu de casa, para eles houve uma separação, houve traição de ambos os lados e tiram a liberdade. E às vezes a pessoa perde a liberdade sem comunicar, sem ter comunicação, né? Quando vai então reclamar que está sem liberdade, quando aparece alguém na vida, se for uma pessoa de 30 anos, 40 anos, 50 anos, até 60 anos mesmo, irmão, às vezes não fica sozinho, quer uma companhia, e aparece uma companhia até boa, aparece até uma companhia boa, uma pessoa que goste, mas aí, irmãos, aí já era, né? Nós temos muito caso aqui, viu, irmãos? É que eu não relato caso de irmãs que procuram eu para conversar sobre essa parte, que a irmã pede sigilo. A irmã esses dias falou, irmão Paulo, olha, conversei com o ministério e parece que eles vão me devolver a liberdade organista, que agora eu arrumei um caro servo de Deus que me honra, me trata que nem uma princesa. Falei, glória, irmão, Deus abençoe. Ela falou, só não relata esse caso, meu nome, nem nada, né? Que isso é coisa que eu mesmo prefiro ficar no anonimato. Então é assim, irmãos. Quero a opinião de vocês, irmãos, que deve ter bastante irmãos nesta situação. Esposa que sofre com o marido bebe, irmãos, maltrata, e não é bem assim, né, irmãos? Não é bem assim, tá bom? E irmã Sueli, Deus abençoe grandemente a irmã. Peço para a irmã sempre entrar em contato com a gente, né? Deus abençoe a nossa irmã Luciana Belasco, nesse vídeo anterior.
E quero que vocês comentem essa parte, irmãos, sobre a separação, o divórcio. O que pode e o que não pode. É só ler aí, irmãos, onde está essa parte da Bíblia, Mateus 19,9, que diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A congregação vai direitinho nesta parte. Só que tem um adendo aí, tem um, né? Vamos colocar aí o espancamento, né? Porque senão compromete. Porque se a pessoa vai no ministério e fala, ó, o meu marido tá lá, ó, diz que qualquer dia vai me esfaquear, qualquer dia vai me matar. E o ministério fala, não, fica lá. A responsabilidade é de quem mandou ficar lá. Então, irmã, a irmã fica com liberdade. Então, se a irmã quer separar por este motivo, espancamento, fica sem liberdade. Não, fica com liberdade. Mas se a irmã arrumar outro para casar, irmã, aí sim é tirar sua liberdade. Porque a doutrina segue é a Bíblia. Né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem, dê o seu joinha para esse vídeo se expandir para mais casais. Tá bom, irmãos? Fique com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.